Satsang 2. Parte 2. Feriado, 5 a 10 de agosto de 2022. 7 de agosto de 2022. Então, Satsang de 7 de agosto de 2022, parte 2. Então continuamos com o que você quer. Silêncio. Elisa, depois da chicotada que nos deu esta manhã. Depois aos golpes de varas. Risos. Continue. Irmão, enquanto estivermos nos protocolos, não haveria um protocolo para ir um pouco mais direto para o estado natural. Risos. Honestamente, acho que não. Existe o protocolo Shakti que vimos, que alinha você. Por muito tempo, usamos o que chamamos de cristal lemuriano, um cristal fonte lemuriano. Você pode acalmar sua mente com quartzo rosa, Elisa, mas nós temos o azul, ali, que eu uso o tempo todo. O quê? Elisa, espera. O berilo. O berilo água marinha, é a radiação do divino, é ainda uma externalização, como a ressonância do ágape. O grande silêncio, diria eu, é o momento em que se joga fora tudo, absolutamente tudo. Não significa que se deixe de fazer protocolos ou de tomar suplementos, pois isso diz respeito ao personagem. Podemos abrir os chakras, podemos abrir as portas, podemos agir na onda da vida. Para cada circuito vibratório, foram dados cristais. Mas o coração do coração é realmente uma rendição, um sacrifício. Portanto, é o momento em que não se pode ser ajudado pelo personagem, pela história, pela energia, pela vibração, porque o momento presente, tempo zero, como dissemos, é o grande silêncio, é o momento em que não há mais nada. Por isso, é difícil dar qualquer tipo de protocolo. Veremos isso esta noite, mas um pouco mais tarde, nós aqui, osteopatia triunitária, que é também uma forma de se recentrar. Mas não posso dizer que é isto que vai abrir você, a abertura final só pode vir de você. Nenhum mestre, nenhuma energia, nenhum modelo pode libertá-lo. O que Buda disse, quando você encontrar Buda, salve-se rapidamente. Também foi dito, quando você encontra os poderes da alma, e até mesmo os poderes da luz, salve-se rapidamente. Nenhum poder de qualquer tipo pode ser útil para você. Essa é a única maneira de vivê-lo, que fundamentalmente você é o poder, não sobre o outro, não sobre você, mas simplesmente o poder do real. Eckhart Tolle disse o poder do momento presente, eu acho, não importa, mas você tem que perceber que somente você, e somente você, pode fazer isso. Temos um testemunho que recebi esta manhã, que enviei a vocês, que posso ler, o que é absolutamente incrível. Então espere, eu o encontrarei e você o traduzirá depois. Então, olá Jean-Luc, antes de mais nada obrigada pelos 2 vídeos de 5 de agosto com Elisa, a primeira parte em que você responde perguntas, e além, extremamente rica em aulas como sempre, e o outro vídeo com Oma, que é um motivo deste e-mail. Sempre escuto com muita atenção o que está sendo dito. Algo estranho aconteceu durante a leitura. De repente, enquanto ouvia profundamente o que Oma estava dizendo, fui tomada por uma risada incrível, tão forte, as lágrimas rolaram e senti uma grande alegria. Vi uma peça, com a cena, e as palavras ditas pelo Oma pareciam-me tão engraçado, cômico, ridículo, insano, palavras que soaram falsas. É difícil transcrever este momento que aconteceu sem motivo, instantaneamente, de repente e muito surpreendentemente, mas eu estava na alegria. E então veio a história da lagarta e da borboleta, e aí o interesse dessa história tão linda me fez voltar à presença do coração, do momento, e vivi e compartilhei esses silêncios maravilhosos que depois passaram. Tenho a impressão de ter tocado, pelo personagem que sou, a realidade do engano, da mentira, do pesadelo deste mundo em que vivemos. Antes eram palavras, e essas palavras tornaram-se consciência em minha mente e alegria em meu coração, aceitando até o inaceitável sem esquecer que não somos enganados. Então, beijo para você Jean-Luc, obrigada por me ler. Testemunhos assim, já que os 3 encontros além disso, não param. Se você quiser traduzi-lo. Elisa, você quer que eu traduza tudo isso? Você quer que eu trabalhe?
Se você chegar lá, pelo menos o esboço. Elisa, traduzo palavra por palavra. Como quiser. Elisa traduzido. Por isso, não sei quantos destes por dia. Portanto, há realmente uma grande mudança. As pessoas que estão escutando não apenas experimentam a escuta, elas as atravessam. Como disse Aoma, isto terminará com um grande riso cósmico, é exatamente o que está acontecendo. Há alguns meses atrás, não tínhamos estes testemunhos, mas agora só temos isto. Não para, tanto as pessoas do evento privado da semana passada quanto as que ouviram ontem. Também confirma, diria eu, talvez a violência de minhas palavras desta manhã, o poder de minhas palavras desta manhã, porque, de fato, estamos nestes tempos, isso é tudo. Elisa, bem, foi isso que te disse hoje de manhã ao almoço, ao pequeno almoço, que ainda tenho problemas de dor em todo o lado. E ontem passei por tudo isso no personagem, vi o personagem como personagem, e fui absolutamente além disso, e senti dormindo como um tronco a noite toda. Estive em todos os lugares. Eu fui além das ondas, hein? Como? Fui além da onda, das ondas. A testemunha agora, o observador, ri de si mesmo, porque vê que ele mesmo não é verdadeiro, e o personagem, então lá. É de fato uma convulsão, não é apenas uma convulsão climática ou cósmica, é a derradeira convulsão da consciência. Quando o personagem é visto, quando o observador é visto, quem vê, quem olha? Não há ninguém, é uma farsa. Você percebe que é isso que os testemunhos nos têm dito repetidamente nas últimas 2 semanas, e é uma grande liberdade. Como eu disse, os problemas da vida cotidiana ainda existem, isso não os tira, mas lhe dá um grande senso de humor. Você ri de si mesmo, você ri do outro, você ri de tudo. Elisa, não é mais sério, não é mais dramático. Não. Faz parte da atmosfera do final do ano. O medo, o terror, leva ao riso, muito mais que a esperança ou o desespero. Elisa, de qualquer forma, não podemos fazer nada. Não se pode fazer nada, não se pode fazer absolutamente nada, e é muito agradável. Quando eu lhe digo que, quando você o vive, você o sente, você o sente, você o sabe. Isso não pode deixar nenhuma dúvida, sem dúvida alguma, é o único lugar onde não há nenhuma dúvida. Elisa, o que você quer fazer? Irmã, é na sua história que você pode ter acesso a isso, a esse silêncio, ou você, seu personagem tem que fazer alguma coisa para chegar lá. É somente aceitando sua história, aqui e agora. Não pode ser em nenhum outro lugar, não pode ser uma meditação, está na vida mais simples, aqui. Quanto mais você é. Elisa, ela disse, isto está em sua história? Sim, é isso que escrevemos, então é necessariamente na história, não pode ser em outro lugar, não há como fugir da história, você só tem que ver. Irmã, tem a ver com vontade? Não, a vontade não pode fazer nada. Nenhuma vontade pode fazer você viver o real. Mais uma vez, é apenas a aceitação do que está lá, imediatamente, lá, aqui e agora, no sonho, no personagem, na testemunha, no imediatismo. E acabou. Assim que você aceitar o imediatismo, sejam palavras do Oma, sejam minhas próprias palavras, silêncio, Bidin, não importa, absolutamente tudo é apenas um pretexto para vivê-lo. Então não há nada para fugir, não há nada para buscar. Se você está procurando por isso, se você acha que vai conseguir, você não vai conseguir. A disponibilidade para o momento presente é um acolhimento total do que está aí, através dos 5 sentidos. Este corpo está aí, esta tela está aí, você está aí. É a imersão nisso, a imersão total no sonho, sem querer nada, que desmascara o sonho. O que também tem sido chamado de travessia, aceitando o inaceitável, mesmo que seja o seu sofrimento. Mas não entenda mal, aceitar o sofrimento não quer dizer nada, não quer dizer não fazer nada contra o sofrimento, quer dizer acolhê-lo, passar por ele, e então você pede a um médico, você pede um cristal, você pede a qualquer um, a solução virá. De fato, todas as circunstâncias do cenário que escrevemos agora nos levam a isso. Mesmo que hoje pareça maluco, louco, não importa, em algum momento você vai rir disso. E quanto mais você tentar ser sério, quanto mais tentar enfrentar as circunstâncias, mais tentará ter vontade de
Quanto mais você meditar, mais rirá de si mesmo por um tempo. E quando você ri de si mesmo, acabou, significa que basicamente você não se leva a sério, porque não há absolutamente nada sério. Pode ser chato, pode ser doloroso, você sabe quando está com dor, pode ser restritivo, mas o final de tudo é uma grande gargalhada, é uma piada. Portanto, alivie seu personagem de todos os seus objetivos, de todas as suas memórias, engramas, projeções. Quando dizemos que basta simplesmente estar aí, sim, basta simplesmente estar aí. É mais provável que você esteja aí, pintando, fazendo a limpeza, conhecendo baleias como ontem, do que cogitando. É uma grande farsa, é uma brincadeira. Quando eu continuo dizendo que isso vai ter o mesmo efeito sobre você que quando você sai de um pesadelo que o abalou durante a noite, você tem muito medo, está suando, está doente, e logo em seguida há uma grande gargalhada. Você não pode estar falando sério porque não há nada sério, Elisa. E isto não serve para nada, você está se incomodando por nada. Isso não serve para nada, não vai mudar nada do que é. Elisa. Estamos acostumados a ficar incomodados o tempo todo. Toda a vida, porque fomos educados para ser sérios, porque nos disseram que éramos responsáveis, que éramos culpados, que caímos, que somos imperfeitos, que somos seres finitos, que tem um começo e um fim. É uma farsa sombria, mas ainda assim uma farsa. Para já aceite-o, mesmo que você não o viva, já é se aproximar da grande explosão de risos. É claro que o ego lhe sussurrará que não é possível, os hábitos, a mente, as emoções e a própria consciência lhe dirão que isso não é verdade. Mas você será forçado a ver que é verdade, você será forçado a vivê-lo. E quanto mais o coletivo, a sociedade, a família, as crianças, mais tudo isso se desmoronará, mais você experimentará e sentirá a liberdade. Mesmo as próximas faltas são uma oportunidade extraordinária para jejuar. Quando os telefones e telas pararem, você verá imediatamente a diferença, quer você queira ou não. Estamos todos diante de uma tela, já a tela de nossa vida, e depois as telas que criamos. E todos os irmãos e irmãs que escrevem para Elisa, para mim, nos dizem a mesma coisa. Eles riem de si mesmos, eles riem de Oma, eles riem do próprio fato de terem ouvido estas palavras. Irmã, mas no final, você não vai canalizar mais então, Jean-Luc. Mas não precisa, eu poderia cantar qualquer coisa para você, seria a mesma coisa. Bem então. É o que estou fazendo, é o que anunciei anteriormente, as canalizações não servirão mais para nada, já são de pouca utilidade, mas a partir do momento em que não houver mais uma escuta coletiva, não vou canalizar para mim mesmo sozinho, todos voltarão à mais pura autenticidade, seja através do silêncio ou através do olhar. Elisa, podemos fazer reuniões silenciosas. Exato. Elisa, sem comer. Sem comer. E podemos até imaginar uma reunião, em frente a uma tela como a que temos aqui, onde só há quem está ouvindo, mas não há ninguém falando. Sim, o objetivo é distraí-lo, mas não para distraí-lo como eles fazem para afastá-lo do momento presente, mas para distraí-lo para trazê-lo para o momento presente. De fato, para simplesmente levá-lo para onde você está, para entender que você não pode estar em outro lugar, mas onde você está no momento, para realmente entender que você não tem escolha, que não há livre-arbítrio. Elisa, ainda podíamos fazer uma comida leve, para comer. Sim, você pode tocar flauta. É verdadeiramente o momento do grande silêncio, mas em todos os níveis. Então pode haver palavras que traduzam o silêncio, é isso que a gente tenta fazer. É realmente, nos depoimentos que recebemos, é realmente algo. Não implausível porque acontece, mas inédito, excepcional. Isso nunca teria sido possível durante a vida de Nisargadatta, porque todos aqueles que foram ouvi-lo, que leram, sentiram, pressentiram essa imensidão, mas não puderam experimentá-la. Como foi para Sri Aurobindo, para Onrael, para todos, eles sentiram, mas foram incapazes de torná-lo real. A hora simplesmente não tinha chegado. Mas eles simplesmente podiam ver. Elisa, de qualquer maneira, isso vem por si só. Sim, não pode vir, não pode ser forçado, vem quando tem que vir.
Mas, no entanto, o que falamos, o que dizemos, é também uma preparação para o que está por vir, para o que está lá. É por isso que eu sempre digo, o estado natural é um estado de simplicidade. E a propósito, a maioria das pessoas que dizem que tem uma grande explosão de riso e alegria, porque compreendem, naquele momento, que era tão simples, que estava sempre lá, que éramos simplesmente nós que não o víamos no passado, nós não o víamos, mas está ficando cada vez mais fácil, sim. Há mais e mais testemunhos a cada dia que passa por 3 semanas, não tínhamos há 2 ou 3 meses. É realmente agora, e é sempre o mesmo cenário, é sempre o mesmo evento, traduzido é claro por palavras e percepções diferentes, mas como eu disse a vocês, isso não pode deixar nenhuma dúvida. Assim, você se encontra, isso realmente significa o que significa, você sabe naquele momento que você não é o personagem, mas que você está dentro. Você sabe que é a totalidade do sonho, sabe que o outro é você, e não pode ser outra coisa senão você. E todos podem dizer a mesma coisa. É o momento em que o todo encontra o nada, onde o amor encontra a sabedoria, podemos dizer, e aí, nesse momento mesmo, como dizemos, você está livre de sua pessoa, você não pode sequer se identificar com a testemunha, com o observador, você está identificado apenas com o que é. É uma grande alegria, como disse Betty, é o grande silêncio, seja qual for o barulho, você sabe que não tem nada a ver com o barulho, sabe que não tem nada a ver com este mundo, com esta sociedade, com sua família, e que você está simplesmente nele, mas que não é você, real e concretamente. E há uma grande leveza que sai do coração, você não está mais, mesmo que as vibrações estejam lá, você não está nem mesmo submisso ou sujeito às vibrações, é realmente o encontro, não é uma promessa, não é um juramento, é o fim da mentira cósmica, da nossa própria mentira cósmica. Sempre estivemos lá, e sempre estaremos lá, com ou sem um mundo, com ou sem consciência. Mas em qualquer caso, como eu disse, não seremos mais enganados por nada. Mas aí nem se trata de aceitar o inaceitável, porque você sabe que é isso e ri de si mesmo, das circunstâncias como a irmã disse, porque é uma grande farsa. Claro que se falarmos de ad outras dimensões, fomos enquadrados, os 4 pilares do coração, as estrelas, as portas, os novos corpos, mas foi a moldura que nos permitiu fazer voar todas as molduras, e agora não podemos mais estar sujeitos ao personagem, como dizemos, que foi dito anos atrás, ainda estamos sujeitos a alguns hábitos, mas eles não carregam mais nenhum peso. Outras coisas para dizer, para expressar, para compartilhar. Elisa, agora você pode falar, mas fala comigo com calma. Irmã, sim, vejo que você estava olhando para mim, tudo bem, não tenho mais nada a dizer, não se preocupe. Risos. Elisa, não estou preocupada. Irmã, não, mas é a expressão, é uma frase. Elisa, fazemos uma frase e paramos, como ele, apontando para Jean-Luc. Ele aprendeu isso também, porque no começo não foi fácil. Elisa, além disso, se você fizer assim, eu entro automaticamente e estarei lá, mas se você não me deixar eu vou. Isso é uma interferência. Silêncio. Elisa, na verdade eu canalizo a tradução. Risos. Elisa, estou entrando em êxtase. Além disso, podemos sentir, bom ontem Pepper, Oma. Falou sobre isso, mas assim que estamos em silêncio depois de suas palavras, podemos realmente sentir o que está acontecendo. Elisa, podemos morrer a qualquer momento. Como? Elisa, podemos morrer a qualquer momento. Já estamos mortos desde que nunca nascemos. Elisa, sim, quero dizer o personagem. O personagem sim, agora sim, ele está tão comprimido, veja o que passamos por 2 anos, o confinamento, o aprisionamento. Elisa, às vezes, quando as pessoas me perguntam, como você está se sentindo, eu digo para mim mesma, não sei se estou muito bem, ou vou morrer agora. É a mesma coisa. Irmão, para mim, o confinamento. Vai em frente. Irmão, para mim, o confinamento, lembro porque em agosto de 2019, entendi o que estava acontecendo.
Tem um livro chamado The Eyes of Darkness, nota, Os Olhos da Escuridão, obra de Dean Koontz. Não sei se você conhece, que conta em 1989 o que vai acontecer, e eu vivi um período muito bonito, magnífico. Podemos dizer que, paradoxalmente, o confinamento, sejam quais forem as feridas que alguns sofreram, porque há pessoas que realmente sofreram, nos preparou, gostemos ou não. Isso destruiu o sonho. Irmão, para as pessoas que estavam na cidade, em todo caso, na Suíça ainda estava bem, mas na França deve ter sido terrível. Ah não. Não é mortal. Depende, foi terrível principalmente para os jovens, porque confinaram um jovem que está acostumado a ficar do lado de fora. Irmão, os jovens, de fato, como notaram os psicólogos, tem havido muito sofrimento. Irmão, depressões, suicídios. Elisa, ainda estou confinada ali, não senti nenhuma diferença. Elisa, depois do confinamento, o que eu sentia era que não tinha mais vontade de sair, de ir para onde, a não ser que tivesse que ir trabalhar, ir comprar alguma coisa, mas não tinha mais interesse, pelo menos para mim, de sair. Isso começou. Elisa, é como tomar consciência. Impressionou perceber que não tinha nada para fazer lá fora. Para mim foi assim. Sim, para todos era diferente. Mas, de qualquer forma, efetivamente pôs fim a um certo número de desejos em todos, em qualquer caso para os mais velhos, porque os mais novos têm o fogo vital. Mas foi, se olharmos para tudo isso, foi o maior golpe que já existiu na Terra. Assim, mesmo as guerras ao lado dessa mentira, não foi nada. Irmão, o planeta inteiro. O que você disse? Irmão, se pegarmos a Segunda Guerra Mundial, foi uma parte, mas lá estava o planeta inteiro. Era o planeta, graças à mídia entre aspas, meios de comunicação modernos. Todos foram levados pelo delírio. Além disso, chama-se neurose, psicose coletiva, não neurose, psicose coletiva. Irmão, uma hipnose coletiva. Como? Irmão, uma hipnose coletiva. Sim, hipnose também, mas para muitos um estado psicótico, uma dissociação. Um pouco como um psicótico que experimenta uma dissociação da realidade. Para muitos, tivemos uma interrupção em algum lugar, mas isso faz parte do cenário. E o que acontece aí, agora, no começo de setembro, também faz parte do cenário. É assim que você percebe que no final você não pode fazer nada, e é quando você tem certeza de que não pode fazer nada que tudo muda. É parte do sacrifício em algum lugar, a crucificação, como você quiser chamar. Elisa, uma irmã. O que vai acontecer em setembro? Ela pergunta. Bem, escassez de alimentos, escassez de tudo, de energia, especialmente na Europa. Irmão, aquecimento. Sim, incluindo o aquecimento, não poderemos mais reaquecer. Elisa, vamos queimar tudo que for madeira. Ela diz rindo. Mas não importa, porque percebemos, e sabemos agora, que quanto mais coisas nos são tiradas, mesmo que não sejamos felizes, mais nos encontramos. É por isso que eles sempre diziam, os intervenientes, que eles também serviam ao plano, mesmo que não soubessem. Eles têm, através do confinamento, por exemplo as medidas que foram tomadas, eles queriam nos confinar, mas é nos confinando que entendemos que não podemos ser confinados em lugar nenhum. O confinamento leva à liberdade, a privação também leva à liberdade. Está perfeitamente expresso em Diálogo com o Anjo, nota, autora Gita Malas. Que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. O drama do ponto de vista da pessoa, da sociedade, da humanidade, é de fato uma comédia burlesca. Irmã, isso tem que acabar. É inacreditável, ou seja, há tantos bugs na Matrix, há tantas aberrações na mídia, há tantas aberrações em todos os lugares, é tão inacreditável que, passado o estupor e o medo, a angústia, o choque, e pronto não resta nada. Está na natureza humana e está no que foi escrito. Irmã, um pequeno parêntese, não podemos ouvi-lo no microfone, e nem eu. Irmã, o sotaque suíço. Há no YouTube, um pequeno, enfim, vídeos de um menino, não sei de que origem ele é. Acontece nos Estados Unidos ou em outros países, muitas vezes eu não consigo perceber.
Na verdade, é Bushman. Bushman, ele está disfarçado de Bushman. Som de tosse. Irmã. Ele é como uma árvore. Ele está sentado em um grande vaso de flores, mas na vegetação. E então as pessoas que passam pelo local, as pessoas, elas não esperam que o Bushman se mova, enfim elas nem sabem estar lá, e de repente, som de tosse. A planta começa a se mexer. E depois há gritos de susto, muitas vezes são garotinhas ou mesmo caras que dizem eles fazem assim e então caem na gargalhada. Vai. Eles caem na gargalhada, eles estão tão felizes por terem vivenciado esse medo de fato. Então, é exatamente isso. É como uma árvore, não sei aqui quem se mexeria e quem nos surpreenderia, é isso. Finalmente é imaginado como isso acontece. Estou pensando no que o Oma também disse ontem. Quando há terror, porque passaremos pelo terror, mas logo atrás do terror, há o riso. Irmã. Aí está mesmo, está na natureza humana. Assim, claro, é muito mais do que se poderia chamar de resiliência, é uma transcendência, é uma transubstanciação total. Irmão, muitas vezes falamos sobre transubstanciação, o que isso realmente significa? Alteração de substância. Elisa, você já começou falando com Jean-Luc. Assim eu comecei. A transubstanciação é a passagem de um estado para outro, a passagem, por exemplo, de lagarta para borboleta, mas neste caso, não seria sequer uma transubstanciação, se tivéssemos que encontrar uma palavra, é uma transessencialização. Elisa, então, onde você quer chegar, é o quê? Portanto, no palco deste teatro, temos pessoas transgêneros. Bem, sim, a imagem do sagrado sempre corresponde um simulacro. Nós nos integramos à evolução do corpo da eternidade. Nós nos integramos ao andrógeno primordial. Elisa, o quê? O andrógeno, o 12º corpo, alcançamos a ausência de polaridade, ou seja, o que explicamos a nível elétrico, não somos nem mais nem menos, somos zero. E a cena teatral da sociedade nos mostra o simulacro disso. Elisa, a mudança de sexo também. Sim, também, tudo faz parte do simulacro. E é precisamente a concordância aqui e agora da cena teatral, a cena do simulacro e do sagrado, que cria a dissolução. E é aí que vemos que não há mais tempo, que nunca houve tempo. Enquanto penso nisso, um pouco à parte em relação a Bidi esta tarde, se você tiver, depois você terá perguntas, como esta, enquanto conversamos, mas também, se você tiver perguntas escritas, porque isso nos permitirá estruturar um pouco a coisa, você pode dá-las a Elisa com antecedência. Mesmo que o essencial aconteça na troca direta, é importante estabelecer a coisa, se me permitem dizer, antes de estilhaçá-la. E é estilhaçada, eu lhes digo, através dos testemunhos, é claro. Não é, há palavras que são novas no que eu digo, há o que eu disse esta manhã sobre os mestres, sobre tudo isso, mas são realmente as circunstâncias atuais que querem isso. Não sou eu quem decide. Nem você. Irmão, Oma costumava dizer por muito tempo, você entra no evento, você está no evento, a última vez ele disse. Você está no cerne do evento, no cerne, não podemos dizer mais do que isso. Não podemos mais, nunca estaremos tão perto de nós mesmos como agora, mesmo que não pensemos que estamos lá. Talvez, como eu estava dizendo, porque não podemos mais mentir um para o outro, não podemos mais contar histórias um ao outro sobre nada. Isso tudo nos traz de volta à simplicidade de nossas vidas. Se viajamos, viajamos, se fazemos um jardim, fazemos um jardim, se pintamos, pintamos, se não fazemos nada, não fazemos nada. De fato, enquanto a empolgação dos fantoches se torna maior, em todos os níveis havemos, com a Ucrânia, Taiwan, as várias crises. Som de tosse. Está em processo de. Enquanto a cena teatral se torna cada vez mais incoerente, paradoxalmente, estamos entrando em coerência. Em coerência com o que somos, e diria que quanto mais incoerente, mais coerentes somos. Mas sim, porque não temos nada com que nos relacionar, não há lógica, tudo que era razoável e razão se estilhaça. Elisa, mas o que está acontecendo em Taiwan? E aqueles que estão mais próximos do real, bem, eles não têm mais nada a dizer, eles não têm mais nada a fazer.
E é muito irritante para aqueles que estão na matriz. Porque nós os perturbamos, mesmo que não digamos nada, eles sentem, é como no filme Matrix, eles sentem que nós não estamos mais na matriz. E mesmo assim não estamos em outro lugar, estamos aqui. Eles não estão aqui, estão em seus sonhos, estão em suas cabeças. Eles não viram que estavam sonhando e nós, forçados e coagidos, estamos gradualmente nos tornando conscientes disso. Nada é coerente. Irmão, é como em Matrix quando ele luta, ele descobre que. Sim. É o diálogo da criança com Neo, que diz, grosso modo, diz. Não é o mundo que você tem que derrubar, o mundo é o que é. São suas crenças neste mundo que tem que cair. É o mesmo com a espiritualidade, é o mesmo com a consciência e, claro, com o personagem. E nós estamos realmente à beira da grande revelação, o apocalipse. Estamos à beira de entender, realmente vivendo, que toda a criação é apenas um sonho, e que este sonho, esses bilhões e bilhões de universos, bilhões e bilhões de destinos, de histórias, foram realizados em um instante. Um instante que criou a ilusão de tempo, espaço, dimensões, hierarquias, deuses e demônios. Não só estamos conscientes de que o universo está dentro de nós, mas que ele é realmente uma farsa. Realmente uma farsa, e quanto mais você aceitar isso, mais você vai perceber de todas as maneiras possíveis, mais você vai rir, com a alegria que nossa irmã testemunhou antes, que nós tivemos, de entender que tudo isso é um faz de conta, não há veracidade. É realmente um bouleversement, reviravolta. Em todos os sentidos da palavra, etimologicamente bouleversé, bola derramada. Inversé, invertida. Quer dizer a bola, você perde a bola. Perdemos a bola, perdemos as polaridades. Sim. Irmã, uma pequena pergunta que não diz respeito ao real, que diz respeito ao personagem, eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido, mas isso não me aconteceu nas últimas semanas, talvez, mas durante anos, alguns anos, quando eu sonho, são sonhos, sempre escuros, só há água, nunca há luz. Exceto que no passado, eu tinha sonhos como todos os outros, muito coloridos, muito significativos, mas agora é sempre, por exemplo, recordo-me, vou pegar um trem depois, ou o trem parte antes de mim, ou não tenho um bilhete. Elisa, se. Irmã, não tenho mais o bilhete. A passagem. Irmã, mas o que me impressiona no final é sempre no escuro, nas sombras. Presumo, é claro, que esteja relacionado ao astral, mas para o personagem, há uma pequena interrogação. Podemos efetivamente dizer que as cores e os sabores da ilusão se extinguem. O problema, como disse Nisargadatta, vem apenas do corpo do desejo, não há mais desejo, não há mais mundo. O sonho nasce do desejo de se experimentar, de se ver. Então, em algum lugar, um desejo nasceu. Elisa, é o amor a si mesmo. Sim, o desejo de consciência, o desejo de ver, o desejo de compreender, e só poderia permanecer em nós, o que experimentamos para muitos, qualquer que seja nossa vida desde uma certa idade, é o fim do desejo. Quando não há mais desejo, resta apenas o instante, porque o desejo é sempre um objetivo, seja um desejo sexual, um desejo alimentar, um desejo cerebral, um desejo de qualquer coisa. E quando eu venho dizendo há anos, que naquele momento, nos tornamos a vida e não somos mais a nossa vida. É esse processo que também vivemos e tudo o que é simultaneamente ao mesmo tempo. Irmão, nós não comemos nada ao meio-dia, então. Ainda não estamos jejuando, ainda há comida que podemos comprar. Elisa, é muito mais caro. Já tive a oportunidade de dizer isso quando estávamos na época de Outres de Messias em um lugar. Não jejuávamos, tomávamos líquido, já que Anael disse que tínhamos que elevar as vibrações. Você sabe o que foi mais traumático? Não era de fazer silêncio, é muito fácil fazer silêncio, a coisa mais difícil, e fizemos isso durante várias horas, foi não permitir que olhassem um para o outro. Colocamos bonés, só pudemos ver o chão. Jean-Luc coloca os dedos na frente dos olhos. Não há nada pior do que falar com alguém ou expressar algo sem ver. Você realmente tem a impressão de falar em um vazio, na verdade você está falando em um vazio. O olhar para a imagem. Elisa,
Mas era cômico mesmo assim, eu ficava rindo. Estas são experiências belas, sim, mas faziam parte da antecipação do que estamos vivendo agora. Se você é privado de seus olhos porque põe algo, algumas pessoas colocaram coisas na frente dos olhos, ou seja, você podia falar, podia tocar uns nos outros, mas não podia olhar uns para os outros, não podia olhar para nada além do chão. Isso cria estados de consciência absolutamente incríveis e você percebe que, sem um olhar, como Oma também disse ontem, não há comunicação, não há compreensão, não importa quais sejam as palavras. Tente, mesmo assim, não olhe para a pessoa e diga algo a ela. Vai ser divertido. Fizemos isso durante vários dias. Isso foi o mais difícil, foi muito mais difícil do que o silêncio das palavras e o silêncio dos olhares, porque quando você não diz nada e não vê nada, você não se importa. Elisa, mas os cegos então? Como? Elisa, pessoas cegas. O quê? Elisa, pessoas cegas. Sim, sim, mas isso foi pior, foi quando nos deixamos expressar, mas não podíamos olhar, porque aí você está perdido. Você não tem o olhar da outra pessoa, não sabe o que ela está pensando, não sabe o que ela está dizendo, não a vê, e realmente tem a impressão de que está falando no vácuo, que suas palavras não têm um alvo, que você as está direcionando para si mesmo no final. Não é por nada que eles chamam, os Illuminati chamam Lúcifer de o olho que vê tudo. É como se, como disse Anael, saber não é ver e ver não é viver, e que, quando você aceita não ver mais, quando o olhar é siderado, naquele momento, você o vive, porque o olhar mente para nós. Na verdade, nós vemos formas, vemos cores, porque o cérebro vê dessa forma, mas na verdade só há comprimentos de onda, basicamente, só há isso. E que a onda é decodificada, através de uma forma, através de uma vibração, mas basicamente é apenas uma interpretação criada pelo cérebro. O Dr. Eben Alexander, no livro Prelve de l'existência do Parades, enquanto ele estava morrendo de uma septicemia que estava comendo seu cérebro, todo o seu neocórtex foi destruído. E ele estava vivendo absoluto, ou nada. E em uma semana, ele voltou, seu cérebro foi reconstituído. Ele era um ateu ferrenho, um neurocientista ferrenho, um neurocirurgião. Ele entendeu. Ele entendeu o que é um real, ele o viveu. É por isso que Bernard de Montreal, há 2 anos, insistiu tanto em sua única presença, na mentira cósmica. Porque obviamente, a mentira planetária é apenas o reflexo, em pequena escala, da mentira cósmica. Todos sabemos, mais ou menos lucidamente, mesmo que ainda não o reconheçamos, que estamos em, portanto, há aqueles que falam de disruptura ou disrupção ou ruptura, de mudança de paradigma. É isso mesmo, mas é muito mais do que isso. Há uma revolução interior, uma reviravolta, que somente o silêncio pode traduzir e fazer viver. E o silêncio é alcançado, mais uma vez, através da aceitação. O silêncio é alcançado através da lucidez. As coisas, apesar do embaçamento, se preferir, de muitos irmãos e irmãs, a confusão, levará a uma imensa clareza. Não pode ser de outra forma. Eu digo que o contágio agora, em 2019, antes da pandemia do circo, havia uma pandemia de ágape. Agora é uma pandemia de silêncio. É uma pandemia da realidade. É outra camada, muito mais intensa do que o que tem acontecido desde 2019, 2020. É por isso que os autores falaram da grande alegria, do que existe, do momento presente, do eterno presente, do fim das religiões, do fim dos mestres, do fim do sonho. O último sonho é apenas o despertar. Nunca existiu um sonho. O que foi chamado de sexta raça raiz, a raça azul, nada mais é que a revelação das fraudes do sonho, nada mais é que a revelação do real. É algo íntimo e, se formos lógicos, só pode ser coletivo. Se eu desperto, o outro em mim só pode despertar, é lógico. Isto foi o que eu disse quando encarnei Abba e entendi que éramos todos Abba. Não pode ser de outra forma. O que está em um está no outro. Não é que há real para um e não há real para o outro. E este momento íntimo só poderia ser um momento coletivo. Não é possível de outra forma. Não se pode deixar um sonhador para trás porque somos nós.
Não há mais do que o primeiro do que o último. Ou então o primeiro é o último e o último é o primeiro. E todas as preocupações que ainda podem existir para cada um de nós, por exemplo, há alguns que se perguntam sobre seus filhos, sobre sua família, sobre sua profissão. Pepper, Ryan, Oma. Tinha dito isso: não se preocupe com as crianças, não se preocupe com o amanhã. Preocupe-se com suas nádegas. Preocupe-se com seu coração. É assim que você descobre que nunca houve um mundo, que nunca houve uma sociedade, que nunca houve uma dimensão, que nunca houve um mestre. E é por isso que você vê, porque você vê que não há ninguém. Veja, nós lemos um testemunho para encontrar muitos, temos muitos, todos os dias, ele chega. E isso vai muito além do evento privado que criamos, porque está acontecendo agora, desde ontem. É muito recente, mas olhe para Ivanov, nós o colocamos online anteontem à noite, muito tarde, então já se passaram pouco mais de 24 horas, e é o fim de semana, já são 8, 9 mil visualizações. E nós já temos dezenas de irmãos e irmãs que nos escreveram. Tudo isso, se você quiser, nos confirma que é absolutamente real. As pessoas não estão mais nos contando visões ou projeções. Eles nos contam cada vez mais sobre o que vivem no momento, na escuta, no acolhimento do que é. E isto é imparável porque não há vontade de viver nada. As pessoas simplesmente escutam as palavras, elas se encontram na testemunha, no observador, e elas explodem de rir, não há ninguém lá. Portanto, os Melquisedeques, hoje em dia, são os maiores palhaços da criação. Eles nos fazem rir. E vocês ouviram bem, para aqueles que conheceram o Raão em vida ou desde o tempo de Outros Dimensions, e desde 2020, tudo mudou. É ainda, cito, a mesma entidade, mas é desprovida de. E acho que ele deve estar rindo sozinho de seu título de grande comandante da Ordem dos Melquisedeques. Era a armadilha espiritual mais perfeita na dimensão em que ele estava. Nesta vida, neste momento do sonho onde estamos, neste corpo, resolvemos tudo. Não pelo intelecto, não pelo karma, não pelo pensamento, mas simplesmente por estar aqui. E, além disso, é isso que está acontecendo, desde esta noite, nas ressonâncias Ágape que estaremos fazendo aqui entre nós, antes, no início da manifestação do Ágape. Então cruzamos nossos tornozelos para levantar a onda da vida, colocamos as mãos assim na frente do coração, havia uma determinada postura, um determinado estado, antes de vivê-lo, e bem, hoje não existe mais isso. Apenas repetimos o sobrenome e o primeiro nome das pessoas que estão lá e vivemos isso. Você não pode não vivê-lo. E quando você diz o sobrenome e o primeiro nome, em voz alta, do outro, não com o objetivo de tratá-lo, mas simplesmente com o objetivo de evocá-lo, e aí você vive que ele não está fora, ele está dentro. E há uma grande paz. Se você não adormecer, você sente que há algo extremamente pacífico, extremamente. É ao mesmo tempo envolvente, mas ao mesmo tempo libertador. Ouvimos um ruído de atrito ou fricção de algum tipo. As ressonâncias de Agape nos levam ao grande silêncio. O que pensávamos que estávamos emanando ou recebendo, sempre esteve lá. Não há necessidade de ser emanado ou recebido, ele nunca se moveu. E é algo real que se vive. Veremos isso hoje à noite, juntos. Elisa. Como entendo agora, quando disseram que era a sexta vez que havia a possibilidade de liberação. Eu costumava ouvir isso na época. Em cada final de ciclo. Elisa, eu entendi que na época, como sair de e ter um mundo melhor. Exato. Exatamente, esse era o objetivo da Lemúria, de Mu, da Atlântida. Mas, a cada vez, era um desastre, ficava cada vez pior. Porque as hierarquias, falsas e verdadeiras, acreditavam sinceramente que a vida precisava ser liberada, organizada, planejada, para evoluir. Todos erraram, sem exceção. Elisa, algumas pessoas ainda dizem que vai ser isso. Sim, eles podem dizer o que quiserem. Os sonhos vendem. Quando você não está pronto para o real, você tem que contar historias para si mesmo. Você ainda tem que dizer que o ser humano subirá à dimensão que ele quer. Há uma diferença entre aqueles que apenas bombearam a outras dimensões, há muitos que roubaram algo.
desde que fossem histórias, bem, era fácil de retransmitir. Oh sim. Mas quando se tornou uma experiência de vida real, é uma história diferente, porque eles não podem segui-la. Eles não o vivem. Assim, eles dão voltas e voltas. Eles lhe informam sobre onde você vai parar em seguida. E isso mostra o engano, irmão. Eles não querem roubar nada. Como? Irmão, eles não querem roubar nada. Bom sim. E o problema, quando não há nada para contar a não ser o que é vivido profundamente, você vê claramente quando eu falo, não preparei nada, vem por si só. É assim. Mas não é assim para Jean-Luc Caillon, é assim para todos aqueles que o vivem, porque você não pode ficar fora dessa espontaneidade. E não são minhas palavras, embora passem pelo meu cérebro. Eu não tenho nenhuma propriedade sobre isso. Mas como eu disse, não posso mais contar histórias, nem para mim nem para os outros, nem para nenhuma hierarquia, nem para nada no sonho. Só fica o vazio, uma grande alegria, um grande silêncio, uma grande paz. E é exatamente assim. Bem, ainda faltam 10 minutos. Irmão, quero voltar à comunicação e à importância do olhar. Sim. Irmão, e quando a comunicação se faz à distância? O que você entende por comunicação à distância? Irmão, por exemplo, em relação à família que eu não vejo porque eles estão longe, certo? Irmão, eles estão longe e por isso não recebo seu retorno do olhar, mesmo ao telefone, afinal. Claro. Irmão. Mesmo em SMS, não existe mais isso. Eu falei na presença. De fato, quando você está no telefone, sem WhatsApp, sem vídeo, não há olhar. Irmão, mas é essa comunicação que é cada vez mais utilizada. Vai se tornar cada vez mais difícil porque há um mal-entendido. As palavras não significam mais nada. Vocês todos viram, Ryan Oma falou sobre isso ontem. O que é chamado de comunicação é um chamariz. A mídia nos mostrou isso. A compreensão não vem da comunicação. Nasce do silêncio. Então, obviamente uma comunicação à distância, no telefone por exemplo, não podemos mais nos enganar. Por isso não entendemos. Palavras, expressões, mesmo de nossa família, que eram compreensíveis para nós, não são mais compreensíveis para nós. Porque as próprias regras de troca, de comunicação, não estão mais adaptadas ao que somos. A mentira começou com a mídia, é claro, em nível global. Temos sido enganados de todas as maneiras possíveis e eles dominaram perfeitamente esta forma de comunicação. E, a propósito, tem um nome. É chamada engenharia social ou ponerologia social. Eles sabem como enganar o ser humano com palavras, com imagens, até mesmo com cores. No neuromarketing, por exemplo, sabemos que uma certa cor ou um certo cheiro desencadeia um impulso para comprar. Se você colocar um cheiro de pão de gengibre em um carro, em carros luxuosos e premium, como eles dizem, você vai salivar. Você quer comprá-lo. Mas isso vai muito longe. Até mesmo o iogurte. Em Lausanne, você tem uma faculdade que usa o gosto para enganar as pessoas. Bem, sabemos que existem sabores e gostos que o tornam mais viciado do que o açúcar ou qualquer droga. E é amplamente utilizado em iogurtes. O que poderia ser mais simples do que um iogurte? Bem, colocamos aromas que o tornam viciado. Para carros, para cavalheiros, sabemos que não é a descrição ou a potência do motor, é o cheiro. O cheiro que vai lembrar a sua infância, a roupa de cama limpa que secou ao ar livre, o cheiro de chocolate quente, pão de gengibre, torrada com manteiga. Porque, em você, ativa o circuito de recompensa, a necessidade de recompensa. Você está salivando. Você não sabe por quê. Você vai comprar, não sabe por quê. É exatamente o mesmo para a manipulação mental, com falsos argumentos, falsas imagens. Eu estava muito interessado nas notícias, mas quando comecei a ver as imagens da China, de pessoas caindo como moscas no chão, como médico, eu disse para mim mesmo, Vov. Esse é um vírus dos diabos. Uma grande mortalidade, as pessoas estão caindo todas de uma só vez. Tudo estava errado. Estava tudo errado. É o mesmo exemplo que tomei para João, com milagres, reais, todos os dias. Mas o milagre não serve ao real.
Serve à ilusão. E eu os via todos os dias, esses milagres. Já vi pessoas chegando de muletas, com João enfiando um alicate no nariz da pessoa, até o cerebelo, sangue arterial jorrando, a pessoa tendo convulsões. Tenho visto isso todos os dias. E então ele o tira, o sangue para, a pessoa volta, está curada e joga fora suas muletas. Eu via isso o tempo todo. E ainda assim, o que está por trás disso? É monstruoso. Elisa, o que ele estava fazendo atrás? Como? Elisa, o que estava por trás disso? As fazendas de bebês e os estupros de sua filha, o corte dos bebês, a produção de adrenocromo. Irmão, isso significa que foram essas atrocidades que o alimentaram, que alimentaram seu poder. Sim. Finalmente, já antes de chegar a João e seus médiuns, dos quais eu fazia parte, já que estava ao lado dele, os enfermos atravessam uma sala onde estão milhares de pessoas em oração, que rezam por esses enfermos. E os doentes são curados, eu fui curado de certas coisas por entidades. Eu não fui operado. Você tem os pacientes que cruzam essas milhares de pessoas, entre 2 e 4 mil que estão ali, em oração. É tipicamente da luz luciferiana. O único milagre da luz autêntica é de lhes devolver a vocês mesmos. E quando você se rende a si mesmo, não há espaço para milagres ou curas ou qualquer outra coisa. É simplesmente para revelar a você o que você é. A verdadeira luz não se importa se você tem câncer ou se você vai morrer amanhã. Isso é o que vocês têm que entender. A luz verdadeira autêntica, Shanti-Nilaya, devolve você a si mesmo, ela não pode fazer outra coisa. Toda cura é em essência luciferiana, como eu já disse. Até mesmo a cura de cristais. A energia é luciferiana, em essência. E não estou falando apenas de energia vital, estou até mesmo falando de energia vibral. Mas somos obrigados a usá-la. Quando você tem algo que dói, você usa produtos químicos ou usa um cristal, uma energia ou o que quer que seja. Mas eu não sou enganado, porque não tenho meios, e especialmente não com a graça, de curar alguém. E então você sobretudo não quer curar ninguém quando está na graça. A vontade de curar alguém ou alguma coisa é, em última análise, apenas parte do desejo de escapar do real. É como a espiritualidade, que só existe no indivíduo porque tem medo da morte e do desconhecido. Sem isso, não haveria espiritualidade ou religião. Sim. Irmão, para colocar o pingo no i, é o mesmo com Jesus, seus milagres. Claro. Claro. Estamos nestes momentos de extrema lucidez. Quando eu disse, não há mais lugar para a mentira, a dele, ou todas aquelas coisas que praticamos, um ao outro, ou seguimos, mais uma vez, não há culpa a se ter. Você só tem que ver, isso é tudo. É parte do jogo, é parte do que temos que passar. Mas também faz parte do nosso despertar. Então não há nada para julgar. Você apenas tem que ser mais e mais humilde e mais simples sobre isso. Você desapareceu da tela, você. Elisa, mas eu prefiro. Ah bom. Você vê. Então isso resolve tudo porque não há mais causalidade, não há mais culpado a ser encontrado, não há mais salvador, não há mais Deus do que diabo. Existe apenas o que existe. Elisa, então, vamos ter o nosso almoço, com certeza. Sim, vamos morrer saudáveis. Certo, vamos lá, será hora de parar a gravação e retomaremos às 4. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Alberto César Freitas.